conceitos mais difíceis de entender, né? Porque tem a ver com você gerar uma força eletromotriz, ou seja, corrente elétrica, mediante a variação do fluxo do campo magnético. Então, a gente não costuma pensar em variação dessa forma, né, gerando outra coisa. Mas aqui é o caso. Um campo magnético sozinho não gera corrente elétrica. É apenas a variação dele que gera. Tá bom? Entendi. Então, acabei de falar ali a lei de Faraday. A lei de Faraday é isso. Que um campo magnético variante gera corrente elétrica induzida numa espira. Ok? É isso. Campo magnético variante gera. O fluxo do campo magnético, a variação do fluxo do campo magnético. Eu vou escrever. Deixa eu escrever aqui no bloco de notas. E daí te mando no zap. A variação do fluxo do campo magnético numa espira gera corrente induzida nesta. É isso. Acho que a melhor forma e mais concisa de escrever é isso. Vou mandar para ti no WhatsApp. Isso é a lei de Faraday. Claro que existe uma série de coisas que você pode pensar, né? Mas de modo geral é isso, tá bom? Beleza. O interessante, né? Eu intimamente ligado, né? Porque a corrente elétrica gera também o campo magnético. Sim. Corrente elétrica gera campo magnético. Variação do campo magnético gera corrente elétrica. Essas ideias aí são as leis de Faraday. Não, desculpa, as leis de Maxwell. Mas, por hora, vamos só entender isso, né? Que um gera o outro gera um. Exatamente. Entendi. Depois tem muita matemática por trás disso, é claro. Mas, de modo geral, a teoria diz isso, beleza? Beleza. Então tá bom. Uma espira quadrada de 20 centímetros de lado está totalmente imersa em um campo de indução magnética uniforme constante de intensidade 4. Tesla. Calcule o fluxo de indução através dessa espira nos seguintes casos. O plano da espira é perpendicular às linhas de indução e paralelo às linhas de indução. Tá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que a fórmula é Φ, né? Que é o do fluxo. BV. Acho que é BV, né? O fluxo do campo magnético é... Bem, como tu está no contexto de faculdade, né? É o produto escalar entre o campo magnético e a área. Mais precisamente o vetor área. Eu vou fazer isso aí. Esse produto escalar ele pode ser resumido da seguinte forma. A multiplicação dos módulos vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ok? Ok. Na prática, o que está acontecendo é isso aqui. Ó. Tem uma área, e essa área pode ser representada por um vetor perpendicular a ela. Um vetor normal. A gente costuma chamar isso de vetor área. Ok? Ok. Isso aqui são vetores. Claro que essa área é uma área quadrada perfeita, né? A área poderia ser a área de uma circunferência, de uma esfera, de um cilindro. Daí você teria que fazer uma espécie de integral. Mas eu acho que, pelo nível de questão que eu estou vendo, não é o contexto do que tu precisa. Então vai ser mais simples que isso, vai ser só isso aqui. Daí agora o que acontece? Você tem um campo magnético. O campo magnético pode, por exemplo, estar assim. Ok? Ok. Claramente você tem um ângulo aqui entre eles. E com esses valores você encontra o fluxo, que é o que o problema pede aqui. O fluxo, como o próprio nome diz, é a quantidade de campo que passa por essa área, né? Num determinado tempo. Beleza? Beleza. Não, deu. Ou melhor dizendo, acho que tempo aqui não é bem o conceito, apesar de que eu acho que depende de tempo também, mas o importante é tu pensar que é a quantidade de área que passa a quantidade de campo magnético que passa numa determinada área. Agora vamos entender o que ele está falando aqui, ó. O plano da espira, que é o meu quadrado aqui, né?
é perpendicular às linhas de indução. Ser perpendicular é ser o seguinte, ó. Aqui está a área, né? Em especial aqui está o vetor área. Bem, não preciso falar o vetor área, tu já entendeu o conceito dele. E aqui está o campo magnético. Você pode ver que ele entra com tudo na situação que é perpendicular. Entra com tudo, não entra com uma inclinação, certo? Entendi. Então, qual é o ângulo que ele entra? Zero. Então, cosseno de... Cosseno de 90, né? Não. Não, aí no caso... Falei besteira, desculpa. Cosseno de zero, desculpa. É 90, no caso, é cosseno de 90 é zero. O cosseno de 90 é zero, mas aqui o que acontece, né? Esse cosseno, tu tem que entender ele como o ângulo com o vetor área, não com a área em si. O vetor área. Então, com o vetor área, o ângulo é zero. Né? Se eu fosse desenhar o vetor área aqui, por isso que eu não ia desenhar, mas vou desenhar. Aqui o vetor área, né? O ângulo é zero, certo? Entendi. Não, beleza. Então, você simplesmente joga lá. Bem, vai lá. Quando você chegar na resposta, me diga. Cuidado com as unidades. 4 Tesla, vezes a área 20 centímetros, vai dar... Calma aí, né? Na área 20 Estamos falando de um quadrado de lado 20 centímetros. 20 vezes 20. Calma aí também. Só Tá mudar para... Tem que passar para metro primeiro, né? Exatamente. Sim. Só fazer a continha meio chata, mas 0,2 ao quadrado, 0,04. 0,0004 vezes 4. 0,16. 0,16. Aí o fluxo agora seria a unidade dele, Tesla, metro quadrado? Então, Tesla vezes metro quadrado, só que a gente costuma chamar de Weber, um Wzinho. Legal. Isso, um Wzinho. Beleza? Pegou a ideia? Aqui o mais difícil é entender a questão dos vetores aí, né? Aí, por exemplo, esse caso aqui é 0 graus porque o vetor do campo magnético com o vetor da área está dando zero, né? E eu tenho que, por exemplo, ele fala aqui, ó, o plano da espira é perpendicular às linhas de indução. O plano da espira é perpendicular. O primeiro caso ali foi o perpendicular, foi o ângulo zero, né? Agora, o paralelo é o contrário, né? Tu vai ter aqui, ó, um campo para cá. Agora me diz uma coisa, um campo assim, desse jeito, paralelo ao plano, vai passar algum campo por ele? Vai haver fluxo? Não, né? Desse jeito não passa nada. Certo? Certo, não. Com certeza, não passa nada. Eu estou tentando, achar aqui um raciocínio para enxergar, porque quando ele fala perpendicular, eu já estou querendo trazer para 90, né? Não, certo, você está completamente certo. Só que, olha só, o plano da espira é perpendicular. Ele está falando do plano da espira. Essa equação que eu estou fazendo aqui não é com o plano da espira, é com o vetor área. Entendeu? Então, são coisas diferentes. Vetor área é perpendicular ao plano da espira.
Por isso que deu zero o ângulo, entendeu? Então, beleza. A Acho ideia que é assim, essa. Isso. acho que assim Então, é é melhor, né? com o vetor área essa equação. Muito bem. Beleza. Opa, vamos ver essa aqui do Michael Faraday, um dos únicos cientistas pobres da história, sabia? Não. O Faraday, né, a maioria dos cientistas era bem rico, assim, por isso que eles podiam estudar e tal. Mas o Faraday teve uma vida bem complicada. Ele até eu acho que ficou cego, porque ele trabalhava num negócio de óculos, uma vidraria, daí entrava muito caco de vidro no olho dele, um negócio assim, ficou doente e tal. Caraca, que louco. Mas o cara era um gênio, por isso que, mesmo sendo pobre, a galera apostou nele pra estudar e tal. Dá uma lida O aí e me diga o que você pensa. inglês Michael Faraday pode ser considerado um dos mais influentes cientistas de todos os tempos, e seus trabalhos científicos ainda hoje têm repercussão na sociedade científica e tecnológica. Um dos mais importantes desses trabalhos é a Lei de Indução Eletromagnética, que leva o seu nome, Lei de Faraday, que trata de uma situação experimental envolvendo o ímã e uma espira. Essa lei pode ser enunciada como a força eletromotriz induzida em uma espira fechada é proporcional à variação do fluxo magnético que a atravessa e inversamente proporcional ao intervalo de tempo em que ocorre essa variação. Em relação à lei referida no texto, é correto afirmar que a força eletromotriz induzida na espira depende do produto da variação do fluxo magnético através da espira pelo intervalo de tempo. Não depende do movimento relativo entre o ímã e a espira. Essa já está errada. Não depende do movimento, não. Depende do movimento relativo entre o ímã e a espira. Bem, eu vou fazer o seguinte, talvez tu nem saiba qual que é a equação da lei, né? Essa Falta. aqui, ó, E, que tem a ver com a corrente, tá? Então tu pode pensar aqui como sendo a corrente por resistência, né? Pela própria lei de Uri, igual a variação do fluxo magnético no tempo, ok? Lembrando Show. que a variação do fluxo magnético na prática é a variação do BA, né? Vezes A no tempo. Show. Então eu acho que com isso aqui tu consegue pensar melhor o que fazer, tá? Beleza. Bom, a letra não depende do movimento relativo entre o ímã e a espira. Pela lei, se o campo variante gera a corrente na espira, então essa daqui não pode ser. Depende. Letra B é correta. Depende do movimento relativo. Depende do movimento relativo entre o ímã e a espira. Depende do movimento relativo entre o ímã e a espira. Até essa daqui acho que está correta. Letra C. Eu vou analisar aqui as outras. Não depende da razão entre a variação do fluxo magnético através da espira pelo intervalo de tempo. Essa está errada, que é a fórmula que você escreveu aí, letra D. Letra A. Depende do produto da variação do fluxo magnético pelo intervalo de tempo. Também está errado. Então, acho que ficou tranquilo, então. Seria a correta a letra C. Depende do movimento relativo entre o ímã e a espira. É verdade, porque a gente pensa assim, o campo magnético tem que variar. Muito bem. Mas se você variar a espira junto, então não tem fluxo, né? Não vai gerar corrente. Não, o que eu quero dizer assim, imagina que eu te mostrei uma figura, né, de um cara tirando e colocando uma espira num campo magnético, lembra? Te mostrei na outra aula. Uhum. Tinha um campo magnético, ele colocava e tirava a espira, ele está ali variando, então, o fluxo de campo magnético na espira. Mas, se o campo se movesse junto e mantesse o mesmo fluxo, não ia mudar nada, né? A ideia é essa.
Então, por isso que tem que ser um movimento relativo. Não adianta só a espira estar se mexendo, porque se o outro estiver se mexendo também não vai mudar nada, ok? Beleza, não, ficou tranquilo. Pegou bem? Show. Agora, leia a 4, meu velho. A foto mostra uma lanterna sem pilhas, recentemente lançada no mercado. Ela funciona transformando em energia elétrica a energia cinética que lhe é fornecida pelo usuário. Para isso, ele deve agitá-la fortemente na direção do seu comprimento. Eu já tive essa lanterna, já. Ah, é? Que legal. É, É, no né? exército é importante ter, né? Porque vai que acaba a pilha. É, né? Interessante, mas ela existe. Sim. Como o interior dessa lanterna é visível, pode-se ver como ela funciona. Ao agitá-la, o usuário faz um ímã cilíndrico atravessar uma bobina para frente e para trás. O movimento do ímã através da bobina faz aparecer nela uma corrente induzida, que percorre e acende a lâmpada. O princípio físico em que se baseia essa lanterna e a corrente induzida na bobina são, respectivamente, então, o princípio físico em que se baseia essa lanterna, lei de Faraday, seria isso, não? Indução eletromagnética, no caso, pela, pelas opções aí. Sim, mas por que que é a lei de Faraday? O que tem nela que causa isso? Ela está ocorrendo o campo variante para gerar energia elétrica, para gerar a eletricidade, o campo elétrico, né? É, É o que ele pergunta, o princípio físico em que ela se baseia, em que se baseia essa lanterna. Aí, e a corrente na bobina são, deixa eu pensar, corrente. de fato a lei de Coulomb não é, porque a lei de Coulomb tem a ver com eletrostática, né? Não tem nada a ver com eletrostática aqui. A lei de Coulomb eletrostática. E a Lei lei de de Ampère é a lei que fala sobre gerar correntes, né? Como se dá o campo magnético mediante uma corrente elétrica? É isso. Por exemplo, na aula passada que nós estávamos vendo aquela equação do campo magnético de um fio por onde passa uma corrente, aquilo ali é a lei de Ampère, entendeu? aquela a corrente elétrica gera um campo Um campo, magnético, né? Tá exatamente. bom? Isso é a lei de Ampère. Só que aqui está acontecendo o contrário, né? Tem um campo magnético gerando uma corrente para fazer a lanterna funcionar, certo? Certo. Então, Então, por isso beleza. que é a indução, exatamente. São eletromagnética. E aí a corrente, não tenho certeza, mas eu acho que é alternada, né? Vai Bem, estar eu gerando. nunca vi uma lanterna funcionar com corrente alternada. Na verdade, corrente alternada são poucas as coisas que funcionam, né? Um motor, coisas assim. Eu pensei no campo variante, aí não sei, mas não sei. Então fica claro que é corrente contínua? É, eu acho que é contínuo. É Beleza. verdade. As coisas são corrente alternada, né? Exato. Então, bora continuar. Deixa eu pegar aqui a Esse termo tá. nossa. 5. Tem um gráfico aí. Lembre-se, eu não li, nem li o enunciado, mas lembre-se que para ter corrente elétrica é necessário ter variação, ok? Mudar no tempo. Então, onde for constante, não vai ter corrente elétrica. Beleza. Bem, eu acho que eu vou pegar esse texto, colocar lá, esses gráficos também, porque deve ter mais coisas. Não vai caber, não. Deixa eu pegar as outras coisas aqui.
Porque eu acho que eu cortei um pedaço, mas dá pra ler, né? Acho que dá pra ler. O desenvolvimento. Não, acho que não vai dar para. Acho que está em cima de um pedacinho aí. O desenvolvimento deve ser, do eletromagnetismo contou com a colaboração de vários cientistas, como o Faraday, por exemplo, que verificou a existência da indução eletromagnética. Para demonstrar a lei de indução de Faraday, um professor realizou uma experiência simples. Construiu um circuito condutor retangular formado por um fio com resistência de 5 ohms e aplicou através dele um fluxo magnético, um θ, cujo comportamento em função do tempo é descrito pelo gráfico ao lado. O fluxo magnético cruza perpendicular ao plano em relação a esse experimento. Em relação a esse experimento, considere as seguintes afirmativas. A força eletromotriz induzida entre tempo 2 e tempo 4 vale 50 volts. Então, peraí. Temos uma resistência que ele fala que é 5 ohms. Ele já dá o fluxo direto. T vezes metro quadrado, então ele já dá o fluxo direto. E fala que é perpendicular, ou seja, o campo vai ser com cosseno de 0 graus, né, daquela forma que a gente já estudou, então vai ser o cosseno, vai ser 1 no cosseno, então já tá safo essa parte aí do ângulo. O cosseno não é o que importa aqui. O que importa aqui é você reparar que no gráfico tem regiões onde o fluxo varia e tem regiões que ele não varia. Percebeu isso? É verdade, porque ele já dá direto o valor do fluxo, né? Não precisa... Por exemplo, aqui ele varia, aqui ele varia. Uhum. Nessas outras regiões aqui ele não varia. Varia. Então, onde ele não varia, não gera corrente, né? Certo? Entendi. Certo. Aí ele fala que a força eletromotriz induzida entre T2 e T4 vale 50 volts. E precisaria achar a corrente. Não, a força eletromotriz é aquela do Ezinho que você passou, né? O E Que é igual a corrente dividido pela resistência. corrente dividido pela resistência. Não, pera, falei besteira. Nossa, comi bola. Falei uma besteira. O Ezinho é a resistência vezes I. Fiz errado Tá. lá, porque essa aqui é a lei de Uri na prática. Não é a lei de Ohm. Ok? Isso aqui é como se fosse o U. Isso aqui é como se fosse o U. Mas O que eu fiz errado lá era dizer que a corrente era o E sobre o R, entendeu? Escrevi errado. Mas esse... Agora eu confundi. É a mesma coisa ou esse é o U Mesma ou é o coisa, outro? diferença de potencial. A gente falou sobre isso ontem, lembra? O E também pode ser chamado de diferença de potencial. É isso. Ele é a força eletromotriz, porque a diferença de potencial está num contexto de conservação de energia. E um campo. É uma coisa física bem complexa, tá? A gente não precisa falar muito disso. Mas as unidades são as mesmas e o efeito é o mesmo, tá bom? Mesma coisa. Força eletromotriz é a mesma coisa que... Só para resumir, né? Então, Para resumir, tu pode dizer que é a mesma coisa. Força eletromotriz diferente de potencial. Uhum. beleza. Não vou sendo cobrar mesmo. Beleza. Então, é a lei de U igual a RI, E igual a RI. Beleza. Beleza, ele me dá o 5. Ele me deu a resistência, eu preciso achar a corrente. Aí ele me dá o tempo. A variação ali de 2 a 4, tempo de 2 segundos. O fluxo igual a BA.
I igual a... Caraca, mais um... 50 fluxo. Deixa eu pensar mais um pouco aqui, só um minutinho. Sem pressa. Tentando entender como que eu vou achar o I para poder... O I... O I é aquela fórmula que eu te mostrei há pouco, né? Eu tinha te dito que isso, que é igual a isso, é igual a delta fluxo por delta T. Ou seja, a variação do fluxo pela variação do tempo. O epsilon, o força eletromotriz... tá, não tinha entendido dessa forma. Deixa eu anotar aqui, então. O epsilon é igual a delta variação do fluxo por variação do tempo. Bom, agora... É o final menos o inicial, entende? Então, tu pegaria o fluxo, o valor do fluxo final menos o valor do fluxo inicial. Uhum. Beleza, não, agora tá resolvido. Beleza? Agora é só fazer a continha aqui. A força eletromotriz induzida entre o tempo de 2 segundos e 4 segundos vale 50 volts, certo, está correto. Aí, o número 2. A corrente que circula no circuito entre o tempo 2 e o tempo 4 tem o mesmo sentido que a corrente que passa por ele entre o tempo 8 e o tempo 12 segundos. A corrente que circula no circuito entre o tempo 2 segundos e o tempo 4 segundos tem o mesmo sentido que a corrente que passa por ele. Não, aí no caso vai ser... Não, sentido, direção. Aí tem que lembrar. Direção contrária, mesmo sentido, acho que o mesmo sentido vai ser direção contrária, né? Seria isso? Isso, exatamente. Mesmo sentido, direção contrária, né? Qual é? Ele não fala nada aí, né? Só bota o gráfico, né? Não dá para saber, né? É. Porque ele não colocou vetor nenhum aí, né? Então, beleza. Então, a 2 está correta. 3, a corrente que circula pelo circuito entre 4 e 12 segundos, entre 4 e 8 segundos, vale 25 amperes. Aí a gente já chegou à conclusão que precisa da variação de fluxo para poder ocorrer a corrente. Então, está errado, né? Então, beleza. Não é só pegar o valor inicial e final, é esse que é o cuidado, né? Que a Isso. variação tem que haver. Apesar que também não daria, ó, se você pega o inicial e o final é 100, pô. Então vai dar zero e vai dar tudo zero aí. Então, beleza. Errado. A 3. A 4, a potência elétrica dissipada no circuito entre 8 e 12 vale 125 watts. Potência igual a U ao quadrado sobre R. Aí ele fala que vale quanto? Potência elétrica dissipada no circuito entre 8 e 12. Entre 8 e 12 vale 125. Então, vou achar esse U aqui. Entre 8 e 12. 100. 4. 5 volts. 25 ao quadrado sobre 5. Correto, 125 watts. Então, beleza. Vamos Resposta ver se a tá 4 correto. tá certa. Qual mais está correta além da 4?
1, 2 e 4, então. Vamos ver se bate aqui embaixo aqui. Assinar a alternativa correta. Somente 1, 2 e 4. Vamos ver se tem. Não tem. Não tem. Tem 1, 3 e 4. Tem 1 e Somente, 4. deixa eu pensar que somente 2 e 4, não tem 2 e 3. O 2 e 3 então, já eliminaria 3. Somente as afirmativas 1 e 3, 2 e 4 e 1 e 4. Então, tem 2 e 4 e 1 e 4. Então, provavelmente, 2 e 4 e 1 e 4. Então, a dúvida está na 1 e na 2. Então, A 2 tá errada, né? Porque não tem como ser o mesmo sentido se, num caso, o fluxo aumenta e no outro diminui. O sentido é contrário. não, Ok? então era isso que eu. Então, não, é o que eu falei, pô. Eu achei que era o contrário disso. Mesmo sentido, direção oposta. Então, é sentido oposto e mesma direção, né? Então, É que quando a gente está falando de corrente, corrente não é um vetor, entendeu? Corrente é só um fluxo, não é um vetor. Então, não tem direção. Então, por exemplo, se tu tem isso aqui, a corrente passa nesse círculo, não tem direção. Mas ela pode passar no sentido horário ou no sentido anti-horário, entendeu? Quando tá. Quando o fluxo aumenta é para um lado, quando o fluxo diminui é para um outro lado, para um outro sentido. Então é só sentido que tem aqui, não estamos falando de direção, beleza? então não existe direção, né? Tá. Não existe direção quando está falando de corrente, porque corrente não é um vetor, exatamente. Beleza. Não, então aqui ficou tranquilo. Então, 1 e 4, beleza. Foi boa essa Beleza. questão. Deu para pegar Beleza. bem 6. corrente, só tem sentido. Opa, opa. 6. Uma espira circular de raio de 3 centímetros está num campo de indução eletromagnética uniforme, que é igual a um campo de indução eletromagnética uniforme, que é igual a 0,01 Weber por metro quadrado. O plano da espira é perpendicular à direção do campo. Quando B é reduzido a zero, uniformemente no tempo, observa-se que na espira uma força eletromotriz induzida de 2 volts. Qual foi o tempo gasto em microsegundos? Qual o tempo gasto em microsegundos para B ser reduzido a zero? Beleza. Então, só usar a fórmula. U é igual a variação do fluxo, variação do tempo. Uma variação de 0,01. Então, veja, né, que ele está dizendo que houve uma variação do campo, porque foi reduzido a zero, né? Tinha um campo e esse campo foi reduzido a zero. Então teve uma variação. Sim, não estou fazendo a conta, que a continha. Então você já tem a equação aí, né? Você já sabe a equação. É a E igual a delta φ sobre delta t. Isso. Mas primeiro eu tenho que fazer o cálculo da área e achar o. É, a área é fácil, né? Πr ao quadrado, né?
Isso. Beleza. Achei o delta fluxo. Aí agora, só que ele está pedindo quantos microsegundos. Aí o delta. No caso, então, você multiplicou ali o 0,01 pelo raio, pela área, que é πr ao quadrado, né? R ao quadrado, isso. Isso, então ficou 0,01 vezes π vezes 0,03 ao quadrado, né? Ao quadrado, isso. Perfeito. E Aí agora você 2, tem isso dividido pelo tempo, que é o que o isso. problema está pedindo, é igual a 2. Certo? Isso, exatamente. Joguei, mudei ele de lado, isso dividido Exato. pelo epsilon. Isso, agora você vai. Isso, você 1,8, isola e. isso, 1,4 vezes 10 a menos 6. A Isso é resposta 4. deu 1,4 vezes 10 a menos 6. Isso. Aí ele pergunta aí, qual foi em Microsegundos. É. micro? Então foi 4 microsegundos. Tu falou que deu quanto? É 2,8 dividido por 2. Então vai ser 1,4 vezes 10 a menos 6. 1,4. Então foi 1,4 microsegundos. Exatamente. Isso. Beleza. Letra M. É o Letra interessante aqui. é lembrar, né? Cálculo das áreas básicas, πr ao quadrado, quadrado r ao quadrado, retângulo base vezes altura. Muitos problemas de eletromagnetismo aparecem essas áreas aí, essas coisas, e não diz, né? Uhum. Quando tu for fazer também lá os resistores, com aquela equação da resistividade, que tem comprimento dividido por área, aquela área às vezes é a área da seção reta de um fio que é um círculo, né? Então você vai ter que pegar a área de um círculo, πr ao quadrado. πr ao quadrado. Beleza. Não foi boa, essa daí deu para treinar bem. Beleza, então para 7. 7. Área delimitada por uma espelha quadrada com raio de 10 centímetros de lado, enquanto-se perpendicular às linhas de indução de um campo magnético uniforme. Sabendo-se que o módulo do vetor indução magnética, módulo do vetor indução magnética, era de 8,0 vezes 10 a menos 3 Tesla, e que depois de um ΔT de 0,2 segundos, o campo caiu a zero, a força eletromotriz média induzida na espira nesse intervalo de tempo, medida em milivolts. Mili é 10 a menos 3 volts. Foi D. Então, o epsilon é igual a variação de fluxo sobre o ΔT. Aí ele pergunta o ΔT. O ΔT vai ser delta fluxo sobre o epsilon. O delta, o fluxo
Mesma coisa. Cálculo da área vezes variação do fluxo. Problemas aí, man? Vou fazer uma continha. Beleza. Não, acho que eu fiz uma coisa errada. Deixa eu ver quanto que chegou o final. Não, fiz alguma coisa aqui errada. Peraí. Vou recomeçar. Guarda aí. Aguarda mais um Beleza. pouquinho. Ó, perceba que o campo caiu a zero, então a variação é Vai. negativa, né? Mas tudo bem, isso não faz tanta diferença aqui. A questão é que a variação é justamente o 8 vezes 10 na menos 3, né? A variação é negativa, por quê? Não, não, isso, de novo, não faz diferença aqui, porque a gente está falando de tempo. O tempo sempre vai ser positivo. Mas aqui não tem muito segredo, né? Você tem já a variação, que é 8 vezes 10 na menos 3. Você tem o, o tempo, que é 0,2. E você tem a área, que é 0,1 ao quadrado. Isso. Pronto. É Eu, só jogar tudo isso e encontrar o que o problema pede, né? Que é o E, né? A força eletromotriz. beleza.
Cara, eu achei 8 vezes 10 a menos 5, mas tá dando aí 0,8. Seria. Você deve ter perdido alguma unidade aí, alguma base 10 aí. O 0,1 ao quadrado dá um número bem pequeno e por aí vai. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Tem que ver também que está em milivolts, né? Ele quer saber em milivolts a parada, não quer saber em volts. Milha é 10 a menos 3. Isso. Se fosse micro, daria microvolts, aí daria 0,8. Agora eu não sei por que ele tá. De que eu fiz de errado aí. Tudo bem até aqui? Eu só transformei tudo em notação científica mesmo. Ok? Peraí, por que tu devia. Ah, tá. Acho que falta. Caraca, eu acho que eu vacilei aqui nessa. Beleza, não. Tá, não já. Foi isso mesmo. Erro de conta mesmo. Tá bom, entendi até Apesar aí. de tudo, tá meio estranho aqui, mas vamos lá. 8 dividido por 2 dá 4. E aqui vai ficar 10 na menos 5, menos 4. Tem essa opção ali. Também não Espira entendi. quadrada, 0,1 de lado. Perpendicular à indução, magnética forma. O leitor de indução era isso. E depois disso, o campo vai a zero. Depois será da notícia média. A resposta é essa aqui. Estranho, né? Não, acho que é isso mesmo. Tá estranho isso daí, cara. Tá bem estranho. Tô entendendo aqui que pode estar Peraí, ó, errado. saberes que o módulo do vetor indução magnética era. Percebe que ele não falou eletromagnético, mas eu acho que isso não muda nada, né? Ele fala Não, tem nada a magnético. ver. É isso ali mesmo. Era de 8 vezes 10 a menos 3 Tesla. E que depois de 0,2 segundos, o campo caiu a zero. A força eletromotriz média induzida na espira nesse intervalo de tempo, medida em milivolts. Cara, também. Agora, uma coisa que pode me confundir aqui é quando fala em indução eletromagnética, pensar no teta, não é isso? Não sei por que ainda não No ficou fio, quer massificado. dizer, né? No FI, nesse ângulo aí. É o fluxo. Ou tu No tá falando fluxo. do ângulo ou tu tá falando do fluxo? Não tô Fluxo, entendendo. fluxo. Ah, sim, o fluxo faz Na parte da minha cabeça, equação, sim. eu não posso Sempre confundir com fluxo, campo vezes Tesla, área. É. eletromotriz. Só lembrar que é de eletromotriz. Beleza. Beleza. Cara, é isso aí mesmo. Não tem. Tá estranho, quero entender o porquê que não tá batendo, depois eu vejo isso. Você não achou aí? Vamos ver essa aqui. Não vai ser eu que vou achar. Pois tá Beleza. esquisito ali, cara. Não sei se tinha que dividir por alguma coisa. Não, tá, a gente colocou as coisas na fórmula e é isso. Os geradores. Calma aí. Vou pegar as opções aqui. Nossa, é grande essa. Caraca, eu achei que a gente tinha acabado as listas, cara. A gente tava faltando essa, cara. Não tinha visto essa ainda. Caraca.
Os geradores são aparelhos que cooperam com base na indução eletromagnética. E, na sua forma mais simples, são constituídos por uma espira condutora, que gira num campo magnético. Beleza? A espira seria esse negócio aí no meio aí do campo, né? Do campo magnético. Ela fica girando ali, né? Beleza. Quando a espira gira no campo, o fluxo magnético através dela se altera com o tempo. E num circuito externo se induz uma força eletromotriz e uma corrente. Texto adaptado, na física 3 para considere que a espira condutora tem uma resistência de 0,5 ohm. Isso. O segredo está aqui, ó. Que o E, que a gente calcula na lei de Faraday, pode ser escrito como RI. Então você encontra a corrente dessa forma, do mesmo jeito. Só que agora você vai ter esse termo extra ali, né? Da resistência também e tal, ok? Mas continua sendo as mesmas equações. Tem 3 equações aqui principais, então, né? Tu vai ter que usar só essa parte aqui na prática, né? Isolando ali a corrente, que é o que o problema pede. Uhum. Considerando que a espira condutora tem uma resistência de 0,5 ohm, é retangular? Beleza, é retangular. Como mostra a figura abaixo, e desloca-se com velocidade de 6 metros por segundo dentro de um campo magnético uniforme de intensidade de 0,5 Tesla. É correto afirmar que é a intensidade da corrente induzida. Qual que é a corrente induzida? E circula na espira vale. Beleza. Então, beleza. Preciso achar o epsilon. Delta, fluxo sobre o tempo. Ó, a coisa aqui é o seguinte, né? Ele falou de uma velocidade, certo? A gente já falou sobre isso ontem, ou na outra aula, que era o believe, né? Porque o que acontece? O que era o believe? O believe é o fato de que esse negócio aqui é B vezes A dividido por T, né? Basicamente, assim, para resumir, né? Só que o A depende da quantidade de espira que está dentro do campo magnético. Então, vai ser o tamanho L aqui, vamos chamar assim, vezes o X aqui que está dentro do campo magnético, entendeu? Porque a espira vai entrando e saindo, uma parte dela. E o que acontece? X dividido por T, lá da física do primeiro ano do ensino médio, a gente sabe que é a velocidade. Velocidade. Believe. Ok? Não, agora ficou mais claro. Eu estava pensando. Daria para achar, né, também, né? Se você fizesse do outro, botasse, escolhesse o tempo, ia ver o raio, né? Mas ele já deu a velocidade direta, fórmula direta. Então. Isso. Então, às vezes a gente tem que adaptar as fórmulas, tá bom? Bem, eu acho que a partir daqui tu consegue, só jogar na fórmula e pronto, né? Tá, não? Beleza. Beleza. Então tá bom, meu querido. Bom culto aí pra ti. Beleza. E ora por mim lá, por favor, hein, cara. Sabe que isso tá mexendo bastante comigo, assim. Eu participei de uma live num canal bem grande aí, na sexta. Eu assisti o finalzinho, cara. Ah, é? Que bom, cara. Obrigado. O pessoal gostou bastante. E nos comentários lá tá todo mundo dizendo que tá orando por mim e tal. Isso com certeza tá me apoiando bastante. Pô, excelente, cara. Pô, que bom. Então tá Mas bom, eu meu vi lá o querido. conteúdo,
conseguir ver tudo, depois eu vou retornar lá e vou assistir mais. Vem 2x que é melhor, mais rápido, né? Eu falo devagar também.